E então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo dos juízes, o Membronita pensou: saudações, Membronitas! Quais 3 objetos você levaria para o seu isolamento? Já dei algumas regrinhas ali. Não pode eletrônicos, né? Tem que ser alguma coisa que você pode carregar. E tem que ser o isolamento. Não pode levar um cachorro, gato. E estamos supondo que você vai ter a sua comida, vai ter ali, né, tipo, coisas de banheiro, cama. Fez a sua listinha? Vai compartilhar ali comigo nos comentários. Dá para comentar aqui no Spotify também. Aqui no Spotify tem gente que tá no YouTube. Eu tô tentando ainda compartilhar em outras plataformas. Não descobri direito como que eu vou fazer isso. Mas assim que possível vou estar distribuindo. Eu levaria para o meu isolamento um violão, né, porque eu não ia poder levar meu baixo. O baixo precisa da caixa de som eletrônico. Eu levaria um piano, mas eu tô considerando que tem que ser coisa que a gente pode carregar. Tem várias regras. Levaria um meu diário, né? Talvez teria que escolher um, né? O isolamento é de 1 semana, lembra, pessoal? Eu tinha pensado em levar um livro, né? Eu pensei, não, cara, na real faz tempo que eu quero reler meus diários, então, né, se eu fosse fazer um isolamento hoje, eu levaria um violãozinho para dar uma tocadinha de música, meu diário para eu ficar lendo, e quando eu me entediasse, eu levaria uma bolinha de tênis. Ficar quicando a bolinha. Eu tinha pensado em levar uma corda para pular corda, fazer alguma coisa, mas né, acho que eu levaria. E bola de futebol também, chutar dentro de um cômodo. Levaria uma bolinha de tênis mesmo. E você, quais objetos você levaria para o seu isolamento? Vamos iniciar o episódio de hoje e para abertura eu tenho ali selecionado 2 escrituras, uma do Velho Testamento, uma do Novo Testamento. Provérbios 15:14. O coração do que tem discernimento buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estupidez. E a outra escritura é João 8:32, essa aí é famosíssima. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essas 2 escrituras estão relacionadas, né? Falando um pouco sobre conhecimento. A primeira, o Provérbios, o capítulo 14 e 15, falam bastante sobre conhecimento, né? Sabedoria. E esse versículo está falando ali sobre, né, tipo, dar uma selecionadinha no que você está conhecendo, o que você está buscando, né? Não vai buscar coisas tolas. E o outro fala, né, sobre a verdade. Quando a gente busca a verdade, quando a gente tem a verdade, ela nos liberta das garras da ignorância. Eu acho essas 2 escrituras bem interessantes e estão relacionadas com o nosso tema de hoje, que provavelmente você já viu ali no nosso título. Vamos falar um pouco sobre falácias. Provavelmente você já ouviu aquela frase: contra fatos não há argumentos. Talvez eu já disse isso, eu provavelmente já tenha dito isso em algum momento da minha vida, mas sinto lhe informar, esta afirmação não é legal. Na verdade, ela é devastadora. Você já tinha parado para pensar? Na verdade, você já parou para pensar no que essa frase contra fatos não há argumento quer dizer? O que eu quero dizer quando eu falo essa frase? Na verdade, eu quero encerrar a discussão sem que o meu interlocutor me conteste. E por que a nossa discussão está encerrada? Porque eu tenho acesso direto à realidade, um acesso imediato. Eu tenho a verdade. O meu conhecimento é mais rico que o seu, ele é mais real. Hegel fala bastante sobre isso, ele fala sobre a consciência, ele fala ali do primeiro nível de consciência, é um nível mais pobre, mais abstrato, é o nível que se encontra aquele dito dono da verdade. Então, na verdade, pessoal, todo conhecimento ele acontece mediante mediações.
Por exemplo, um fato, ele tem um aqui e um agora. Eu vou tentar explicar mais ou menos para vocês. Tem um tempo e um espaço. São dois conceitos abstratos. Por exemplo, se aqui agora é 20 horas da noite, eu posso fazer uma afirmação, logo, agora é noite. Logo, isso é verdade. Aí eu vou anotar isso no papel, então eu vou anotar, agora é noite. Aí eu pego esse papel amanhã cedo para ler, e eu leio, agora é noite. Mas, na verdade, essa verdade já mudou. Então, o agora, ele não é concreto. Nem o aqui. Por exemplo, eu estou aqui. Estou de frente para essa TV. Então, eu vou falar assim, aqui, perto desta TV. Mas se uma pessoa vier para aqui e tiver de frente para a cadeira, a pessoa vai falar aqui, perto desta cadeira. Ou também, por exemplo, eu estou aqui, perto desta árvore, né, mas daqui 5 anos aqui vai ser uma casa e não vai mais ter esta árvore. Nossas afirmações que dizemos ser verdade, elas acabam sendo, né, mediadas, elas estão condicionadas a um tempo, a um espaço. Isso é bem estudado pela epistemologia, já tinha ouvido falar? É a ciência que estuda o conhecimento. Essas divagações filosóficas aí de Hegel se encontram no livro dele. O nome do livro é Fenomenologia do Espírito, tá? Para quem estiver interessado em aprofundar sobre esses assuntos. Outra coisa que pode estar condicionada à nossa verdade também é a parcialidade do conhecimento que a gente tem sobre os fatos. Dependendo ali do ponto de vista, do ângulo que eu estou vendo aquela situação, eu vejo ela totalmente distorcida. E o meu julgamento pode acabar ficando equivocado. E olha que interessante, nós vemos nas coisas o que nós colocamos nela. Por exemplo, a gente conhece aquilo que a gente constrói através de materiais disponíveis que a gente coleta e organiza. Vi determinada situação, então eu absorvo aquela informação, eu leio um livro, eu vejo um vídeo e eu construí uma ideia sobre aquilo. Eu construí a minha opinião sobre aquilo. E às vezes eu posso chamar essa minha opinião de verdade, mas na verdade eu posso estar privado de várias novas informações que ainda não chegaram a mim. E que mudariam provavelmente todo o contexto, ou mudariam a minha opinião. Então a gente aplica esse processo de construção e categoriza, né, as coisas. E é assim que é construído o nosso conhecimento. Já parou para pensar nisso? Então é totalmente ingênuo a gente achar que estamos apresentando fatos. E contra os meus fatos não existe argumento. Eu estou basicamente alegando que nada mais aconteceu ou está acontecendo sobre aquele assunto, fora do que eu já tenho conhecimento. E usamos a nossa construção daquilo para interpretar a verdade. Generalizações indutivas também. Fica mais difícil quando um indivíduo nem sabe o que ele está observando, né, dentro de um determinado contexto. Outro ponto também que afeta a nossa percepção da verdade é fazer uma análise com algum pressuposto ou um preconceito. É falado bastante sobre isso no livro de Theodor Adorno. O livro é Dialética Negativa. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre a lógica e falácias, argumentações. Olha, eu vou contar um segredo para vocês, mas vamos deixar só entre a gente, tá? Falar para vocês que vocês sabiam que as pessoas nem sempre falam a verdade? Pois é. E mediante essa nova informação bombástica, a gente precisa de uma coisinha chamada lógica. É a área que estuda o modo que a razão opera. Discutir na internet é bem desgastante. Na verdade, discutir assim, num contexto geral, aquela discussão chata, sem fundamento,
E é bem desgastante. Tem um livro muito bom que fala sobre a arte... Na verdade, o nome do livro é A Arte de Ter Razão. É do Arthur Schopenhauer. Ele cita ali 38 estratagemas quando uma pessoa quer vencer uma discussão. Então a primeiríssima regra que ele fala é ambos estarem de acordo com as regras do diálogo. Bem simples. As regras do jogo. Isso é a regra básica, sabe? Para uma discussão. Para ver se essa discussão vale a pena ser feita. Então é aquele negócio de não se discute com quem nega os princípios. O indivíduo, ele quer encontrar alguma verdade? Ele está disposto a argumentar de acordo com as regras da lógica? Um outro filósofo, o Michel de Montaigne, ele falou no livro Ensaios, lá no capítulo sobre a arte da discussão, ele fala assim: não é possível discutir coisas de boa fé com um tolo. Não é apenas meu julgamento que se corrompe nas mãos de um impetuoso, mas também minha consciência. Ó, pessoal, eu já parei, já desisti de abrir aspas, fecha aspas, tá? Na real, é o certo, né? Mas eu acho que assim, eu tento o máximo deixar evidente quando é uma citação, quando não é. Se ficar alguma dúvida, a gente vai conversando, tá? Não sei. Vai ter áudios, vai ter podcasts que vai ter muita citação e talvez come muito tempo esse abre aspas, fecha aspas. Por exemplo, esse episódio aqui, né? O filósofo romano Sêneca, ele escreveu um livro que se chama Afinidade da Alma. E ele fala assim: é preciso frequentemente recolhermos-nos em nós mesmos, pois a relação com pessoas diferentes demais de nós perturba nosso equilíbrio, desperta nossas paixões, irrita nossas fraquezas e nossas chagas ainda não curadas. Ele está falando sobre a solidão, sobre a meditação. Então às vezes a gente tem bastante estresse do dia a dia e é interessante às vezes a gente se recolher para aquela meditação, a ponderação sobre aquelas coisas. Se acalmar, achar o equilíbrio novamente. Então, lógica, né, como eu falei, ela é uma parte da estética, e estética é uma parte da filosofia. Tá? Já falei, estética não é o centro de beleza feminino. Não somente. Então, esse estudo da lógica, ele sistematiza as regras do pensamento. Ele investiga como o nosso pensamento, o pensamento humano funciona e põe no papel. E quem organizou a lógica foi Aristóteles. Sim, já é antigo esse estudo. Agora vamos entrar numa parte boa, bem interessante, que são as falácias. Existem dois tipos de falácias, as falácias formais e as informais. As formais, elas lidam com a forma do argumento, enquanto as informais, ela lida com o conteúdo. Eu vou estar citando alguns tipos de falácias e a denominação delas. A primeira falácia, do ad hominem, é o ataque ao homem, ou à pessoa, né, tipo ao humano. É quando eu vou tentar validar o meu argumento, tentando rebaixar o argumento contrário, atacando, por exemplo, o gênero da pessoa, ou a idade, ou o status social. A gente está discutindo sobre, por exemplo, a fome mundial. E o João deu a opinião dele. O João, ele não pode opinar porque ele é homem. Ou porque ele é branco. Me diz, o que tem a ver, né, o cara, ele ser homem ou ser ele branco, com a validade da argumentação ou da opinião dele? Segunda falácia é a falácia do Tukokei, que basicamente a falácia do você também. É querer diminuir a argumentação da pessoa por dizer que ele é hipócrita. O João diz pra gente não usar drogas, mas o João, ele usa drogas, logo o que ele diz está errado, então vamos usar drogas.
Então essa falácia ela tenta diminuir a argumentação da pessoa, ou jogar como se aquilo fosse uma opinião falsa, tentando se utilizar da hipocrisia daquela pessoa. Que por mais sim, o João ele é hipócrita, ele usa, né, drogas e está dizendo para não usar. É aquele famoso, né, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Mas isso não desqualifica o argumento. A falácia do espantalho, terceira falácia que a gente vai conversar aqui. Cara, essa falácia aqui é interessante demais. A gente vê ela bastante e ela, assim, um baixo nível. Né? A falácia do espantalho, ela quer deixar a discussão mais fácil. Ela tenta rebater o argumento daquela pessoa dentro de uma versão mais enfraquecida dele. Então, em vez de eu bater no meu adversário, eu vou estar batendo num espantalho. Então a Maria falou assim: é preciso rever aí a questão política de combate às drogas. Aí o interlocutor vai falar assim: lá vem esse pessoal querendo liberar as drogas. Não foi o que a Maria estava querendo dizer. Ela estava querendo dizer: vamos pensar em formas mais eficazes, né, do combate às drogas. Então eu pego a informação, eu pego o argumento do meu interlocutor, eu manipulo ele para ficar mais fácil de eu bater nele. Quarta falácia, a falácia do ad baculum, que é a falácia do porrete. Na base da ameaça, siga essa ideia, mas eu falo com uma faca na mão. A questão religiosa está bem inclusa nisso. Aquela religião no Quênia, que a gente citou aí alguns podcasts atrás, o pessoal tinha que fazer o jejum deles para ficar mais próximo de Cristo. E eles eram incentivados com o facão, literalmente com o facão na mão. Ou mesmo, não precisa ser tão brutal como isso, mas, por exemplo, vamos estar na Igreja Católica. Se o seu bebezinho, se a criança, né, acabou de nascer, não for batizada, ela vai para o inferno. Logo, né, uma argumentação na base da ameaça. A quinta falácia, ad verecundia, é a falácia da autoridade. Isso aqui é verdade porque o presidente dos Estados Unidos falou. Ou isso é verdade porque o Papa falou, ou porque esse escritor falou, porque esse cientista renomado falou. E veja que a gente não tenta tirar a autoridade ou o conhecimento daquela pessoa, que muitas vezes pode sim ser verdade, mas usar isso como um argumento. Tudo o que se o Papa falou, logo é verdade. Isso é uma falácia. É sempre bom usar de equilíbrio e perspicácia, porque todos somos humanos, né? E todos podemos cometer erros. Sexta falácia, a falácia do ad populum, que é a verdade sobre, né, tipo, a maioria diz que é assim, logo é verdade. É um apelo à maioria. Sétima, a falácia ad ignorante. Ninguém provou que não é X, logo é X. Ninguém provou que alienígenas não existem ou que alienígenas não estão aqui entre nós, logo eles estão. Oitava falácia, e assim, a falácia mais difícil de identificar, tem que tomar bastante cuidado com ela, é a falácia da petição de princípio. A gente já falou sobre petição de princípio, acho que foi no podcast de bolha social. É assim, o país está cheio de bandidos, logo a pena de morte é válida. Você já chega com o resultado pronto sem o desenvolvimento dele, sem a argumentação necessária. Você já quer chegar naquele resultado, mas você não apresenta de fato os teus argumentos, as tuas opiniões, as suas informações para chegar naquela conclusão.
A nona falácia é aquela falácia do funciona na teoria, mas não na prática. Porque se funciona na teoria, tem que funcionar na prática. Então, se não está funcionando na prática, é porque não funciona na teoria. A teoria precisa ser modificada ou adaptada ou atualizada para que a prática funcione. Espero que essas informações aí sobre falácias, sobre lógica, tenha sido de proveito para vocês, que tenha tornado vocês uns debatedores mais refinados e atentos, e que isso tenha ajudado aí a não cair tão facilmente em armadilhas. Armadilha essa que às vezes nós mesmos cavamos um buraco e pulamos lá dentro. Muito bem, então ali na Itália, nos anos de 1400 alguma coisa, surge um movimento chamado humanismo. O foco desse movimento é o ser humano. Oh, uau! Principais características desse movimento: valoriza o raciocínio, uma valorização da ética e da moral, valoriza essa diferença de ideias e de crenças, tenta eliminar essas ideias estigmatizadas, tipo donos da verdade, polarização, e basicamente visa no desenvolvimento pessoal. Um dos principais autores que eu diria ali sobre o humanismo é talvez até já ouviu falar, Dante Alighieri. Esse movimento ele surgiu ali numa treta entre os cientistas, os filósofos e a Igreja Católica. Então, assim, o movimento não quer dizer que... O movimento, ele foca no ser humano, né? Coloca, vamos dizer, o homem no centro das coisas. Não necessariamente não quer dizer que, né, não era um movimento ateísta ou, né, tipo, contra Deus, mas era contra aquela possessão global, aquele monopólio que a Igreja Católica fazia sobre política, sobre governo, leis, crença, tudo era a Igreja. E esse movimento ele tentava descentralizar, tirar um pouco desse poder e atribuir, não, a Igreja cuida disso, né? Vamos deixar um pouco mais equilibradas as coisas. O humanismo também influenciou bastante na arte. Quer ver dois famosos aí que você com certeza conhece? Leonardo da Vinci e Michelangelo eram dois humanistas da época. Então não é de hoje que o ser humano está aí na busca da sua excelência, do seu desenvolvimento. Ao mesmo tempo que não é de hoje que essas ideias autoritárias, autodeclaração de donos da verdade ou argumentos falaciosos existem. Algumas ideias que eram consideradas verdades absolutas na época, mas que hoje, né, são totalmente absurdas pra gente. Por exemplo, ali antes de Cristo, ideias absurdas eram como o Sol era um deus, a Lua era um deus. Quando tinha o eclipse, era o conflito entre esses dois deuses. Ou outras crenças como a erupção de um vulcão, terremotos, maremotos, vendavais, eram os deuses nervosinhos. E para apaziguar eles, era feito um sacrifício humano. Até crenças que hoje em dia, né, pra gente parecem, né, absurdas, mas que até, né, pouco tempo atrás eram levadas bastante em consideração, como passou um gato preto na minha frente, eu vou ter azar, ou não posso passar embaixo de uma escada, não posso quebrar um espelho. E embora eu acredite que até pode ter pessoas hoje que ainda acreditam, né, nessas alegações. Ainda hoje vemos algumas ideias surgirem, como a que eu já citei, né? O Michael Jackson ainda está vivo, está escondido. O homem nunca foi à Lua. A Terra é plana. Os alienígenas habitam entre nós. Que são algumas ideias pouco defendidas, mas que, né, quem as defende
tem os seus argumentos, até algumas outras ideias um pouco mais difundidas, como foi o caso da vacina do Covid, que foi um plano capitalista para poder vender e fazer mais dinheiro com a venda de máscaras, com a venda dessas vacinas, ou foi um composto elaborado para causar infertilidade nas pessoas e diminuir a raça humana, ou que está totalmente relacionado a aumento de câncer, aumento de problema cardíaco. Então o problema não é essa diversidade de opiniões, mas a determinação das pessoas na busca de argumentos, de conhecimento, informações sobre o assunto. E essa diferença entre o conhecimento versus intensidade que a pessoa defende a sua opinião. Tem um exemplo, a revolta da vacina, já ouviram falar? Foi em 1904, teve um surto de varíola, estava ficando descontrolado, né, no mundo, né, no contexto geral. O governo quis fazer como obrigatória a aplicação da vacina e as pessoas se revoltaram, achando que era também, né, na época, vacina para eliminação da população. Acabaram se revoltando, se negando a tomar a vacina. Mas ali depois, com jeitinho, com conversa, o pessoal tomou a vacina e foi visto o grande efeito positivo que a vacina trouxe na redução dos casos de varíola. Já citei anteriormente também outra crença popular, é a do ovo. Nossa, esse do ovo aí levou um tempo. Assim, obviamente não é um negócio assim totalmente importante para a resolução da paz mundial, mas você vê ali totais conflitos de informação sobre o assunto. Pesquisadores fizeram um estudo com 30 mil pessoas num período de 17 anos e descobriram que o consumo de ovo tinha um resultado significativo ali nas mortes por problemas cardíacos. Descobriram que para cada 300 mg de colesterol ingeridos pela pessoa, aumentava em 17% a chance de problemas cardiovasculares. E aumentava em 18% as mortes por causas diversas. Foi feito na Universidade de Northwestern, a gente já citou ela aqui. Mas foi lembrado nesse estudo que não é um estudo tipo de causa e efeito. Existem muitos fatores que podem ter determinado esses números, esses resultados. E foram baseados em fatos autorrelatados. As pessoas estavam dizendo. Então, né, pode ter pessoas que manipularam ou alteraram as informações. Agora, um estudo feito em 2018 na China com 500 mil de pessoas mostra que o consumo de ovo está relacionado a um menor risco de doenças cardíacas. Oh, uau! Aqueles que comiam um ovo por dia têm 18% menos de chance em desenvolver doenças cardíacas e 28% menor de chance de doenças vasculares cerebrais, em comparação com aqueles que não comiam ovo. A matéria que eu li referente, né, a esse assunto, que aborda as duas pesquisas, falou no final que é difícil alguém querer alegar uma verdade sobre o assunto atualmente e que a solução é evitar comer todos os dias e, na verdade, fazer uma refeição balanceada. É aquela historinha do Google, né? Se você tiver com uma dor na mão, pesquisar no Google vai ser câncer. Um entrevistado no podcast que eu estava ouvindo, ele falou sobre aquela verdade absoluta. Ele falou, 2 mais 2 é 4, mas para outra pessoa, 2 mais 2 é 22. Ele falou, não, 2 mais 2 é 4. 2 e 2, um do lado do outro, é 22. Mas se você quiser considerar que 2 mais 2 é 22... vamos construir um avião com um projeto baseado nos seus cálculos matemáticos e nos meus cálculos matemáticos e cada um voa no seu avião. Ou outra ideia interessante é aquela do 6 e do 9. Já devem ter visto essa imagem na internet. A pessoa que está vendo o número por um lado diz que é um 6, mas a pessoa que está ao contrário do outro lado diz que aquilo é um 9.
E um interlocutor diz que não importa, não tem verdade absoluta, quando pode importar sim, depende do contexto. Como a interpretação do mais no 2 mais 2 é 4 e a interpretação do 6 ou 9 ser interpretado como tanto faz. Se eu sou o recepcionista no hotel e te der a chave de um quarto e você olha ou é 6 ou é 9 e tanto faz, na verdade a gente vai verificar ali talvez uma falha de comunicação visual. Uma boa leitura aí pra gente, o livro O Mundo como Vontade e Representação, do Arthur Schopenhauer, sobre pontos de vista e ridicularização da verdade. Então, pessoal, humildade, conhecimento e equilíbrio. Vamos ficando por aqui e até a próxima.